Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 46. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 46. Livro dos Salmos, Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor, o nosso louvor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, em Tua casa, adorando o nome do Senhor. Quem somos nós, ó Deus, para estar diante do Senhor, ou o que temos nós a oferecer ao Senhor? Do Senhor nós recebemos o louvor e ao Senhor nós devolvemos o nosso louvor, ó Deus. Bendito seja o Teu nome. Agora, quando nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra, para que essa palavra, Senhor, ela se assenhore dos nossos corações, que ela traga graça para nós, nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, que recebamos mais da Tua presença por meio da Tua palavra, pensada, meditada, vivenciada por cada um de nós. É o que oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. No mês de outubro, nós comemoramos a data do aniversário da Reforma Protestante. Final do mês, dia 31 de outubro, nós estaremos celebrando 505 anos da Reforma Protestante. Interessante que quando nós pensamos no que foi a Reforma Protestante, tudo aquilo que esteve envolvido na luta que Martinho Lutero empreendeu pelo resgate da fé, da vivência com o Senhor. No centro dessa experiência, o livro dos Salmos estava. Lutero, como um pregador, como um estudioso da palavra de Deus, tinha uma predileção muito especial pelo livro dos Salmos. Ele dizia, isso fazia como um monge, que todas as semanas ele cantava os salmos, eles cantavam os salmos. Todas as semanas, todos os 150 salmos eram cantados pelos monges. E ele dizia que os salmos não eram para serem lidos, para serem ouvidos apenas, mas que os salmos eram para ser vivenciados pelo povo do Senhor. Pois bem, nessa perspectiva dos salmos,
O Salmo 46 é um salmo que tem uma ligação muito particular com Martim Lutero. Nós sabemos disso por conta do hino, né, que ele compôs, que é chamado do hino da Reforma, né, que vamos cantar no final do nosso culto hoje, que se chama Castelo Forte, que foi inspirado justamente nas palavras do Salmo 46. E esse foi sempre um texto muito precioso a Lutero, porque a história nos diz que sempre, quando as coisas se tornavam mais difíceis, quando, né, a agonia, a angústia, o temor, né, tentava se assenhorar do seu coração, trazendo para ele talvez a sensação de que a obra estava de alguma forma comprometida. Diz a história que algumas vezes, né, nos seus momentos de angústia, Martim Lutero se virava para seu fiel ajudante, Filipe de Melanchthon, né, e dizia o seguinte: olha, Melanchthon, vamos cantar o Salmo 46 e deixe o diabo fazer o que quiser, deixe o diabo tentar o que quiser, vamos encontrar graça, vamos encontrar refúgio na palavra do Senhor, segurança na presença do Senhor. Pois bem, Lutero sabia, né, algo que os filhos de Corá já tinham experimentado muito, mas muito tempo antes da Reforma Protestante, muito mais tempo ainda do que nós que vivenciamos, que experimentamos as nossas lutas, as nossas adversidades hoje. O texto aí nos diz, né, que esse é um dos salmos, né, dedicados aos filhos de Corá, ou compostos, né, pelos filhos de Corá, que nós não sabemos exatamente que ocasião inspirou este salmo. A maioria dos estudiosos, né, imaginam que o cenário, né, por trás do Salmo 46 seja a famosa invasão que o rei Senaqueribe, né, rei da Síria, intentou contra Judá. Quando ele cerca a cidade de Judá, e ele desafia o rei Ezequias dizendo o seguinte: olha, nenhum Deus é páreo para mim, nenhum Deus é páreo para a Síria, nós vamos tomar conta da sua cidade, nós vamos tomar conta desse reino, e ninguém pode nos impedir. A Bíblia diz que Deus ouviu essa história, né? E por intermédio do profeta Isaías mandou um recado para Ezequias e diz assim: olha, eu defendo essa cidade, pode ficar tranquilo que pelo caminho que esse homem veio, ele voltará, e ele não entrará nessa cidade, porque Judá é meu, eu sou a defesa do meu povo. Se é essa a ocasião, nós não sabemos, mas muito bem, pelas palavras do Salmo, cabem, né, nessa situação. Outros estudiosos dizem que a ocasião, né, para a elaboração do Salmo 46 é uma ocasião tão distinta quanto essa de Ezequias, mas é uma que envolveu o rei Josafá, também um outro homem muito piedoso nas Escrituras, que no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, diz a palavra do Senhor que um dia ele recebeu uma notícia ruim, dizendo que uma multidão, uma coalizão de todos os inimigos do povo de Deus tinha se formado e que estava a poucos quilômetros da cidade de Jerusalém. E Josafá, então, diante daquela súbita notícia, né, iminente notícia de catástrofe, fez a única coisa que um servo de Deus podia fazer, não é? Ele orou e disse ao Senhor: olha, não há em nós força para resistir a essa multidão, mas os nossos olhos estão postos no Senhor, só no Senhor. E a Bíblia diz que, de igual forma, né, como fez com Senaqueribe, Deus manda um recado para Josafá e diz assim: olha, vocês vão só louvar e adorar o Senhor, porque eu defenderei a minha cidade. E aquela multidão foi dispersada, foi destroçada pela ação de Deus. Então percebam que essa poesia, ela poderia se
colocar, se encaixar em qualquer contexto da vida do povo de Deus, porque são tantos os exemplos, são tantas as ocasiões na Escritura que o povo de Deus, vivenciou situações como essa. O contexto não importa no final das contas, mas o que importa é justamente aquilo que o Salmo expressa, de uma verdade, irmãos, que é fundamental para a nossa vida, a presença de Deus com o seu povo. É o que nos traz segurança, é o que nos traz esperança. Os filhos de Corá entenderam isso. Diz aí no subtítulo do texto que esse foi um salmo que foi composto para ser cantado em voz de soprano, né? Em hebraico há uma palavrinha muito curiosa chamada alamot, que significa literalmente donzelas. Em outras palavras, o texto diz que esse cântico foi composto para que um coral de mulheres pudesse louvar a Deus, pudesse celebrar a vitória de Deus. Talvez a semelhança daquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento também, no Êxodo, quando Deus derrotou o exército de Faraó, e a Bíblia diz que quem primeiro saiu celebrando ao Senhor foi Miriam, com seu tamborim, seguido por um coral de mulheres que louvou a Deus, que engrandeceu a Deus. Se é esse coral de mulheres ou se é simplesmente essa voz de soprano, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que este é um canto, um cântico festivo, com voz aguda, com voz que deve ser levantada em adoração, com notas altas de adoração ao Senhor. Olhando para a estrutura do Salmo, nós temos 3 estrofes que são apresentadas a nós como 3 cenários diferentes na imaginação do salmista, e cada um desses cenários é repetido ou é dividido por um refrão que é repetido, onde o salmista diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E cada uma dessas estrofes é finalizada pela palavra, famosa palavra que alguém teve a brilhante ideia de tirar das nossas Bíblias, que é a palavra selá, em hebraico, que é uma pausa, que era para que o povo de Deus pudesse refletir naquilo que estava cantando. Eles tinham que cantar e pensar o que aquela verdade cantada significava para o seu coração, o que era possível extrair daquilo e aplicar ao seu contexto de vida. Pois bem, nós vamos pensar um pouquinho nesses 3 cenários, que nos falam sobre essa grandeza do Emanuel, desse Deus poderoso que está presente na vida do seu povo, e como isso se aplica às nossas vidas, como isso nos ensina a experimentar mais da presença do Senhor. Há uma história que diz que um dia um importante pintor estava dando aulas a aspirantes a artistas, a possíveis pintores ali, iniciantes. Então, ele estava falando sobre o tema da composição artística. E esse pintor tentava incutir lá na mente, no coração dos seus discípulos, que era errado, por exemplo, alguém fazer uma composição artística, retratar um bosque, uma floresta, uma paisagem, e não colocar uma saída num ambiente assim. Ele diz assim: olha, o verdadeiro artista é sempre aquele que dá uma saída à sua composição, à sua imagem. Caso contrário, o cenário sem saída deprime, desanima o espectador. Os filhos de Corá sabiam muito bem disso. E o cenário que eles pintam para nós dessa composição artística
é sempre pontuado por uma saída que ele nos oferece nesse quadro artístico. Eu queria que você pensasse comigo, que visse isso a partir, né, dessas estrofes aqui apresentadas pelo Salmo 46. A primeira delas, do verso 1 ao verso 3, o salmista nos diz que Deus é um abrigo quando os tempos da nossa vida são tempos caóticos e assustadores. Preste atenção no texto. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Ele nos apresenta como o primeiro cenário, um cenário de caos, um cenário de terror. São problemas catastróficos que são apresentados, são mudanças globais. É a imagem de uma tempestade poderosa, é a imagem de um terremoto. E ele diz assim: olha, irmãos, esse cenário é um cenário que produz para nós tribulações. A palavra hebraica para tribulação significa confinamento, aquilo que nos aperta, aquilo que nos amarra. Temos diante de nós um cenário de violência, né? Um cenário de um mundo que é posto de ponta a cabeça. Quando eu olho para esse cenário, eu me lembro das palavras, né, que Guimarães Rosa utiliza na sua obra, né, Os Grandes Sertão Veredas, quando ele nos diz que viver é uma experiência extremamente perigosa. Viver é perigoso, irmãos, porque viver nos diz que nós estamos suscetíveis a uma série de intempéries, de situações assustadoras que vêm e que nós não podemos controlar. A vida no mundo caído é uma vida desafiadora. E o salmista quer que nós imaginemos isso sem aquela noção ingênua que é proposta por aí afora, dizendo para nós que confiar em Deus significa que você precisa se lembrar que nada pode acontecer com você. Isso não é verdade. O salmista diz assim: olha, há uma possibilidade real de que as nossas vidas sejam alvos de tragédias, de catástrofes, de situações que nós não podemos controlar, de coisas que tiram o chão de debaixo dos nossos pés. Sabe por que ele está nos apresentando esse cenário? O cenário de uma grande tempestade, o cenário de um grande terremoto. As pessoas que passam, né, por uma grande catástrofe da natureza, a maioria delas tem uma resposta para dizer o seguinte: olha, a sensação que vem depois de um terremoto, de uma grande tempestade, é uma sensação de desamparo total. O salmista está dizendo assim: olha, há momentos em que a nossa vida vira de ponta cabeça, que nós nos sentimos completamente desamparados. E ele quer que nós pensemos: quando isso acontece, para onde é que nós nos voltamos? Para onde é que nós corremos? Aonde é que nós encontramos socorro? Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E quando ele usa essa expressão, refúgio, literalmente significa um abrigo, um esconderijo. E a fortaleza não é o castelo que nós, né, cantamos no hino de Lutero, nem que nós imaginamos como essa a fortaleza inexpugnável, mas ele está dizendo que Deus é o abrigo, Deus é o esconderijo, Deus é aquilo que traz força.
quando nós nos vemos envolvidos por um cenário de caos, por um cenário assustador, que nós precisamos fazer uma escolha. Ou nós vamos nos render ao medo, ou nós vamos encontrar um abrigo seguro, um lugar de força. E ele diz assim, que verdadeiramente, quando nós confiamos no Senhor, nós nos escondemos nele, nós somos fortalecidos nele. Há muitos anos atrás, final dos anos 70, com toda aquela história de Guerra Fria, né? E a possibilidade real de que o mundo fosse detonado aí por mais uma bomba atômica, diz que um casal de crentes começou a procurar no mundo qual seria o lugar mais seguro que eles poderiam encontrar para viver. E eles então descobriram que o lugar mais seguro que eles poderiam encontrar para viver, longe de guerra, longe de possibilidade de caos, longe de possibilidade de qualquer coisa ruim, ficava aqui na América do Sul, nas ilhas chamadas Ilhas Malvinas ou Ilhas Falklands. E aí eles mudaram para essas ilhas, tiraram uma foto e mandaram de cartão postal para o seu pastor. Falaram assim, finalmente, nós encontramos um lugar seguro para viver, um lugar seguro para habitar. Pouco tempo depois estourou a guerra entre a Inglaterra e a Argentina, a famosa Guerra das Malvinas. Percebam que o que o salmista está dizendo é que o lugar seguro não fica em nenhum lugar da terra. A força não fica em nenhum lugar, a fortaleza não fica em nenhum lugar, o abrigo e a força ficam na pessoa de Deus. Somente Deus, irmãos, é abrigo, somente Deus é força para nós, quando as coisas na nossa vida fogem do controle, quando o mundo de debaixo dos nossos pés é abalado. E o salmista, então, tem a sua primeira selá, a primeira pausa, para que ele nos pergunte, para onde é que você corre quando você se sente desamparado nos tempos de medo e nos tempos de caos? Onde é que fica o teu lugar de refúgio? Onde é que fica o lugar de onde você tira força, que você retira, ânimo para continuar vivendo? Viver é uma experiência perigosa por demais. Onde é que nós encontramos abrigo? Onde é que nós encontramos força? Segunda estrofe do texto, o cenário muda. Do verso 4 ao verso de número 7. O salmista então passa a descrever a alegria e a firmeza quando nós enfrentamos tempos de angústia e de ameaça. Preste bem atenção na palavra do Senhor. Ele diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O cenário muda. Nós não temos mais uma grande ameaça, um terremoto, uma tempestade, mas o salmista nos apresenta agora uma cidade sitiada, uma cidade que está cercada por exércitos inimigos. E geralmente os tempos de cerco, de sítio, eram tempos de terrível angústia no coração daqueles que estavam sitiados. Leia o livro das Lamentações do profeta Jeremias.
Jeremias está descrevendo o cerco de Jerusalém pelos exércitos de Nabucodonosor, e ele diz assim: aqueles foram tempos terríveis, tempos onde as mulheres tiveram que cozinhar os seus próprios filhos, tempos de fome, tempos de angústia, tempos de depressão. Porque são assim que os cercos são. A imagem aqui é uma imagem de insegurança, é uma imagem de aflição, uma imagem de problemas que continuamente tentam engolir, tragar as nossas vidas, com a ideia de sufoco, de estrangulamento. Mas se você prestou atenção no texto e conhece o texto, você vai ver que há um contraste nesse sítio, nesse cerco, porque essa cidade sitiada, diz o texto, tem um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Irmãos, essa cidade sitiada está serena. Essa cidade sitiada está alegre. Ela se sente como se ela estivesse ao redor do trono de Deus, nos céus, no trono celestial. E por que essa cidade está serena? Por que essa cidade está alegre? O salmista diz: porque existe um rio que corre pela cidade. Curiosamente, quando a gente olha para a história universal, você vai ver que as grandes cidades do mundo, as grandes civilizações do mundo antigo floresceram às margens de rios. O Egito floresceu por causa do Nilo. A Síria, a Babilônia, e toda aquela região da Mesopotâmia, que significa literalmente a região entre rios, floresceu por causa do rio Tigre e do rio Eufrates. Como Roma floresceu por causa do rio Tibre. Mas quando a gente olha para a geografia lá da cidade do povo de Deus, você descobre que não tem rio correndo em Jerusalém. Jerusalém não tem rio. Essa cidade não floresceu à margem de um rio. O máximo que chega-se a dizer sobre Jerusalém é que quando o rei Ezequias, era rei sobre Israel, sobre Judá, ele mandou cavar um filete de água que abastecia Jerusalém, chamada a fonte de Gion, e que depois se torna, no Novo Testamento, o tanque de Siloé. Mas é uma água muito mirrada, não é muita coisa. E no mundo antigo, a primeira coisa que os exércitos inimigos faziam quando faziam um cerco nas cidades é que eles interrompiam as águas, eles interrompiam a fonte de água, porque a água é símbolo de vida. E o salmista diz assim: olha, aqui está uma cidade cercada, mas essa é uma cidade serena, essa é uma cidade alegre, porque existe um rio que corre nessa cidade, Deus é a fonte de toda alegria, Deus é a fonte de toda a paz, de toda a estabilidade que essa cidade experimenta. A sua alegria e a sua paz fluem da presença de Deus. O salmista diz assim: Deus está no meio dela, ela jamais será abalada. Essa é a cidade de Deus. E você vai perceber, à medida que lê os salmos, que a partir desse salmo, Salmo 46, a cidade de Deus vai se tornar um tema frequente na língua dos salmistas. Eles vão falar dessa imagem como sendo a imagem do povo de Deus. Ele está dizendo para nós que essa cidade vai aguentar o cerco, que essa cidade não vai ser abalada. Sabe por quê? Porque o Emanuel está presente.
essa presença de Deus que em meio à angústia, que em meio à aflição, não permite que a nossa alegria, que a nossa paz sejam roubadas. Irmãos, o salmista está dizendo a nós que a presença de Deus em nós nos prepara para enfrentarmos tudo. Mais uma vez, o salmista não está nos dizendo que, como parte do povo de Deus, nós nunca enfrentaremos problemas, que a angústia não vai bater à nossa porta, que a aflição não vai fazer parte do cenário das nossas vidas. Porque Deus não promete que nós seremos poupados das crises, que nós seremos poupados dos tempos de angústia. Mas sabe o que é que Ele promete na sua palavra? O salmista diz assim, no verso de número 5, Deus a ajudará desde antemanhã. Sabe o que é que isso significa? Ele está dizendo assim, Deus a ajudará a amanhecer o dia. Para cada crise que nós enfrentamos em Cristo Jesus, e todas as trevas que essas crises naturalmente trazem para a nossa vida, o salmista diz que Deus tem um amanhecer projetado para a vida do seu povo. Não é isso que o salmista nos diz? Em outro lugar, ele diz assim, o choro pode o quê? Durar o quê? Uma noite, mas que a alegria sempre vem pela manhã. Deus vai ajudar quando o amanhecer chegar. O salmista está dizendo que o amanhecer do povo de Deus virá, que no momento perfeito, quando a manhã marcada acontecer, Deus resgatará o seu povo dos seus problemas, Deus trará luz, Ele derramará graça, porque o rio da sua graça corre pelo meio da sua cidade. O rio da sua presença é perene no meio do seu povo. Mais uma vez, irmãos, a palavra do Senhor estabelece uma pausa para que nós sejamos perguntados e inquiridos. Quando a angústia vem, quando a aflição bate à nossa porta, você fica em paz? Você permanece alegre? Você crê que o amanhã de Deus virá sobre tua vida? Ou você permite que o abalo, né, aconteça na sua caminhada e na sua vida? A palavra do Senhor nos diz que nós precisamos nos lembrar disso. Nada pode interromper o rio da graça de Deus que corre no meio da vida do seu povo. E em terceiro e último lugar, a terceira estrofe do Salmo, do verso 8 até o verso de número 11, nos fala da confiança e da esperança que temos quando os tempos são de incerteza e de confusão. Preste atenção na palavra do Senhor que diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez o cenário, né, na mente do salmista muda. Ele agora não tem diante de si um terremoto, uma tempestade. Ele não tem diante de si a imagem de uma cidade sitiada, mas ele nos apresenta um campo de batalha. Um cenário, irmãos, de confusão, de incertezas. Mas em meio a esse cenário de incerteza e de confusão, a palavra do Senhor nos diz que há um convite que Deus faz. Ele diz assim: olha, contemplem a soberania de Deus, contemplem
contemplem, venham, vejam o propósito que Deus tem em tudo isso. A expressão aqui, venha, como está no verso de número 8, ou vinde, né? Significa literalmente, ande comigo. Deus está convidando por intermédio do salmista, né, o seu povo a andar por entre aquele campo de batalha, a caminhar com ele, enquanto Deus mostra o que ele está fazendo por trás das cortinas, o que ele está fazendo nos bastidores. Se nós atentarmos ao chamado de Deus para andar com Ele, o salmista diz que nós estaremos em uma posição a partir da qual nós poderemos contemplar as obras do Senhor. Ele diz assim: contemplem as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. A ideia de contemplar implica uma percepção mental, ter uma visão, segundo a experiência dos profetas, segundo a experiência dos videntes, que significava ver um pouco melhor, né? Ver com mais a clareza o que está acontecendo. O salmista está dizendo para nós que quando nós nos deparamos com um cenário de tumulto, quando nós nos deparamos com um cenário de confusão, quando os tempos, irmãos, em nossas vidas são tempos incertos, que nós devemos andar com o Senhor no campo de batalha, que nós devemos olhar, né, para os bastidores, para nós entendermos que tudo aquilo que está acontecendo é por obra do Senhor. O salmista diz assim: há uma razão e há um propósito no que Deus está fazendo, mesmo com as nossas aflições, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às tragédias, mesmo em meio ao cerco. As assolações, as desolações, diz o salmista, são obra de Deus e tem um propósito. Deus será exaltado, mesmo por meio destas coisas. Imediatamente, ele nos diz no verso de número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Literalmente, o salmista diz assim: abaixe as armas, pare de lutar, para que você tenha uma percepção melhor, para que você veja o quadro completo. Em outras palavras, o salmista está dizendo o que a gente diz para os nossos filhos quando a gente vai na casa dos outros. Já viu? Ele fala assim: não mexa em nada. É perdido, né? Porque parece que isso instila liga um botão imaginário nos meninos, que parece que você assim: não, deixa eu procurar onde é que tem aqui para me mexer. Você fala assim: não mexe nada. Em outras palavras, ele está dizendo que nós somos assim. Sabia? Que ao invés de andarmos com o Senhor nos cenários de lutas que nós não entendemos, que gera confusão, que gera incerteza, ao invés de olharmos para as coisas, de percebermos as coisas como elas precisam ser realmente percebidas, nós mexemos nas coisas. Nós mexemos nas coisas. Nós somos assim, irmãos. Quando a aflição vem, quando a dificuldade bate à nossa porta, nós não depomos as nossas armas, nós não esperamos no Senhor, nós não pedimos direção a Deus, nós não pedimos para enxergar aquilo que não está diante dos nossos olhos, mas a gente gosta de mexer nas coisas, né? Nós gostamos de dar os nossos jeitinhos nas coisas, e muitas vezes, quanto mais a gente mexe,
sabe o que acontece? Pior fica. Quanto mais a gente se debate, quanto mais a gente puxa, as coisas não melhoram. Pelo contrário, as coisas vão piorando, as coisas vão ficando mais complicadas, elas vão ficando mais difíceis. O salmista diz assim: ande com Deus, veja o que está acontecendo, olhe nos bastidores, perceba o quadro maior e descanse. A ideia de aquietar é justamente a ideia que está por trás do sábado, né? Descanse. Saiba que o Senhor é Deus. Em outras palavras, entregue as coisas nas mãos do Senhor. Ele sabe o que está fazendo. É Ele que permite que as coisas venham até nós, que as aflições, que as lutas, que as adversidades, para que nós tenhamos plena certeza de que nós estamos nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Dizem que havia um proeminente evangelista inglês no final do século XIX, início do século XX, chamado Granville Wandgrove, que era um lord. Ele era um homem da corte, né, da nobreza inglesa, chamado de Lord Hadstock. Ele morreu em 1913. Mas mesmo sendo rico, ele viveu uma vida muito modesta, uma vida que dedicou a maior parte do seu tempo, dos seus bens, a pregar o Evangelho e a fazer o bem como cristão. E ele era um homem que vivia para pregar a palavra de Deus. E um dia, ele estava em uma reunião de pregação do Evangelho na Inglaterra, e terminou o culto e ele correu para a plataforma, lá para a estação, para pegar o trem. E enquanto corria, um jovem oficial inglês que ouviu a sua pregação, né, no culto, correu ao lado dele e disse assim: olha, como é que a gente faz para ficar firme? Como é que a gente faz para ficar sustentado nas mãos do Senhor? E aquele homem conseguiu pegar o seu trem, mas ainda assim, né, enquanto o trem estava lá embalando, tirou do bolso um lápis, colocou na mão e disse assim, perguntou para aquele jovem oficial, e disse assim: você crê que esse lápis pode ficar em pé na minha mão? Ele falou assim: não é possível. Ele falou: é. Ele segurou o lápis. Ele falou assim: mas aí é fácil. Pois é assim que Deus faz conosco. Quando nós estamos soltos nas mãos, nós somos indefesos, mas quando Deus sustenta a nossa vida, nós ficamos firmes e nós suportamos qualquer coisa. Aquele moço ficou com aquela palavra na sua mente, no seu coração. E 25 anos depois ele encontrou aquele mesmo evangelista na Índia. E ele disse para o homem: olha, eu me lembro daquela frase, eu me lembro daquele lápis, eu me lembro daquelas mãos. Eu entreguei tudo nas mãos do Senhor e Deus tem me sustentado até aqui, até agora. Quando nós olhamos, irmãos, para o que significa ter Deus conosco, nós precisamos sempre ter em mente que não importa o cenário das nossas vidas, não importa as circunstâncias, não importa o que acontece, Deus é um Deus que é tão presente e a sua presença é uma presença crescente. Se vocês olharam o texto, vocês viram que essa presença de Deus cresce à medida que os cenários eles vão mudando. De um abrigo, de uma força, ele se torna um rio que irriga a vida daqueles que esperam nele. E desse rio, ele abre a mente para que o povo de Deus perceba
o que não é aparente, o que não está ao alcance dos olhos daqueles que não creem, daqueles que não confiam em Deus. Deus é assim na vida do seu povo. É assim que Ele se manifesta como socorro, como fortaleza, como abrigo presente na vida do seu povo. Lutero entendeu isso, como C.S. Lewis também entendeu, na sua obra lá, As Crônicas de Nárnia, no livro que trata sobre o príncipe Cáspian, diz a história que, depois de muito tempo, os meninos voltam lá a Nárnia, e Lúcia encontra Aslan, e ela pergunta para Aslan assim: como você está grande? Como você cresceu? E ele diz a ela: à medida que você cresce, Lúcia, eu sempre parecerei maior aos teus olhos. É assim que acontece com a vida do povo de Deus. À medida que nós nos movemos aos vários cenários da nossa vida, de lutas, de adversidades, de cerco, de batalhas, Deus vai ser sempre maior para nós. Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele continua sendo o mesmo Emanuel, mas na vida de fé, daqueles que creem, daqueles que esperam, daqueles que confiam, Deus sempre parecerá maior aos nossos olhos e aos nossos corações. Quem é seu abrigo? Quem é a fonte de graça, de alegria, de estabilidade que você tem? Quem abre os teus olhos para perceber o que não é perceptível aos olhos de todos? É a fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus Emanuel, que sempre será maior na vida daqueles que creem, daqueles que esperam, daqueles que confiam nele. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos ficar de pé? Vamos cantar.